Fala pessoas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de arte visual com a professora Leila, dedicada aí ao PAIS 3, a análise da obra Guevara, Vivo ou Morto, de Cláudio Tosi, 1967, tinta em massa e acrílica sobre aglomerado. Para a gente iniciar, como sempre, vamos pegar a biografia do nosso artista. Cláudio José Tosi vai ser um artista paulistano, nascido em 1944, ainda está vivo até hoje. Sua família é de origem italiana e, desde muito jovem, ele já vai mostrar uma certa inclinação para a arte. Até por isso que ele vai se formar em arquitetura pela USP. E também, quando jovem, ele vai ganhar de um de seus familiares um episcópio. Professor, o que é isso? Era um instrumento na época que fazia projeções de imagem na parede. Ou seja, vamos dizer que é o nosso antecessor aí do projetor que a gente usa em sala de aula. E aí, com esse episcópio, o nosso queridíssimo Tosi vai descobrir que ele não precisava criar do zero as suas imagens. Ele podia simplesmente copiar aquela imagem que estava sendo apresentada. Outra coisa também que ele gostava muito de trabalhar com colagens. Então ele vai começar, vamos dizer assim, a desenvolver a sua linha artística, né, a sua técnica compositiva, a partir dessa ideia desde lá de criança, certo? Quando ele começa as suas produções, ele vai ter um período que ele vai trabalhar muito forte com o que a gente chama da arte panfletária, certo? Ou seja, ele vai trabalhar muito com um tipo de arte que você consegue reproduzir várias vezes mais facilmente, e a produção dele geralmente era voltada ou para cunho social ou para um cunho que eles gostavam de chamar aí de revolucionário, ok? Então, fica aí um pouquinho da biografia do nosso artista. Bom, galera, qual vai ser o movimento artístico que essa obra vai estar inserida? Aqui nós estamos falando da pop art, certo? Lembre-se que aqui é a pop art brasileira, mas para a gente entender a pop art dele, é importante a gente ver o histórico um pouquinho desse movimento. Então, pop, diminutivo de popular, traduzindo do inglês, a arte popular, certo? Essa arte ela vai ter início lá na Inglaterra, nos anos 50, depois, nos anos 60, vai chegar nos Estados Unidos e é lá que a pop art vai bombar para valer, certo? Qual que era o objetivo da pop art? O objetivo era criticar a sociedade capitalista e a sociedade de consumo, ok? Essa era a intenção da pop art. E aí, provavelmente, a sua mente deve estar fazendo um resgate aquelas obras da pop art mais famosas, né? Então, você tem que o principal nome da pop art americana é o Andy Warhol, né? Com as suas obras lá, por exemplo, da Marilyn Monroe, né? Os enlatados, que ele gosta muito, que eu estou apresentando aí na telinha, certo? E várias outras imagens muito populares aí do Warhol, certo? Bom, mas aí sempre me pergunto, professora, eu olho uma obra que tem um monte de Mickey, que tem um monte de Marilyn Monroe, que tem um monte de Mussolini, e eu não entendo como uma crítica, né? Você não está errado de fazer esse questionamento, não. Sabe por quê? Uma coisa é a intenção do artista, outra coisa é o que nós, espectadores, recebemos da obra. Então, na origem, eles queriam criticar esse consumo,
Para eles criticarem o consumo, o que eles vão fazer, os seus artistas? Eles vão colocar os objetos de consumo da sociedade daquela época. Quais eram os objetos de consumo? A gente vai ter não só a alimentação, por conta dos enlatados, certo? Mas a gente tem que a arte passa a ser um consumo também. Então, cantores, né, cantoras, atrizes, atores, jogadores de futebol, políticos, tudo isso passa a se tornar um consumo, né? Você conhecer algum artista, não conhecer, tudo isso se torna um consumo. Então, os nossos artistas vão passar a criticar, representando toda essa galera e esses objetos. Só que, vamos dizer assim, o tiro sai pela culatra e acaba que esse movimento passa, querendo ou não, a dar uma valorizada a esse consumo, certo? Então, mesmo que a intenção seja crítica, no final das contas, acaba dando uma certa valorizada a esse consumo. Então, essa era a ideia, a origem, a raiz. A pop art, ela vai ter vários desmembramentos, certo? Um deles vai ser as histórias em quadrinhos, tá? E uma característica muito forte da pop art americana vai ser a questão das cores. Percebam que eu coloquei várias obras aí para vocês e que essas obras, elas têm como característica dominante uma certa repetição e também umas cores muito intensas para você, certo? Então, fica com isso na memória para a gente daqui a pouco falar da análise compositiva da nossa obra aqui, certinho? Agora, vamos pensar no tema da obra de vocês. Então, Guevara, vivo ou morto? Na sua imagem está sendo representado o Guevara. Então, aqui, para a gente entender o tema, a gente precisa saber quem foi Guevara, certo? A gente tem que lembrar que a nossa obra, ela tem bastante contexto, né? A gente tem o contexto da imagem, certo? Do Guevara. E a gente tem o contexto histórico do Toszi por ele ser brasileiro. Então, como a nossa obra é de 67, a gente está falando do período da ditadura militar no Brasil, ok? Então, essa obra, ela está inserida num contexto de ditadura. Então, vamos ver um pouquinho a biografia do Guevara para a gente poder entender o tema da nossa obra. Guevara vai ser chamado aí de Ernesto Guevara de la Serna. Vai ser um argentino que vai viver entre 1928 e 1967. Vai ser um guerrilheiro e um revolucionário. Esse é um ponto muito importante para a gente entender a nossa obra aqui do Toszi. Vai ser considerado um dos principais líderes da Revolução Cubana e vai acreditar fortemente aí para você nos ideais do socialismo, beleza? Temos aí que o Guevara, né, ele vai se tornar o braço direito do Fidel Castro, né, que é o nosso grande líder aí cubano. Vai, né, trabalhar ali como presidente do Banco Nacional, se tornando durante um tempo como ministro da indústria lá em Cuba, então braço direito mesmo de Fidel Castro. E a gente tem que lembrar que quando ele estava, né, guerrilhando lá na Bolívia, ele vai ser, né, capturado e morto lá em combate em 1967. Aí, galerinha, falamos um pouquinho aí da biografia bem rapidamente. E agora eu trago para vocês um texto do próprio Toszi falando sobre o Guevara, para a gente poder chegar na nossa temática. Então ele fala assim: a morte de Guevara foi um evento que marcou profundamente os jovens e os espíritos inquietos da época. Os acontecimentos sangrentos da Bolívia motivariam mais que qualquer outra coisa no surgimento de um latino-americanismo que se fortalecia aos poucos. Em verdade,
o sentido de sua atuação, a ligação, mesmo se romântica, de sua trajetória, de sua vida, residiu no fato de que ele não tinha um país, mas um continente. Nascido e formado na Argentina, tendo morado no México, lutado e vivido em Cuba e tendo sido morto na Bolívia em outubro de 1967, demonstrou que estava a serviço não de um regime, porém de uma ideia, certo? Bom, galera, então a gente leu ali um pouquinho a visão do Tosi sobre o Guevara e a gente viu um pouquinho da biografia dele bem rapidamente. Nossa temática, então, é o Tosi, ele estava querendo trazer pra gente o Guevara como um símbolo da revolução, né? Ou seja, ele é um símbolo revolucionário que a gente tinha naquela época. Essa que é a ideia dessa obra do Tosi. Que revolução é essa? A gente tem que lembrar que naquela época o Guevara ele estava tentando transformar, né, esses lugares onde ele ia, então principalmente Cuba, ou seja, trazer um outro regime. Você tinha várias ditaduras militares acontecendo em vários lugares, inclusive aqui no Brasil, e eles queriam trazer o quê? Um novo regime que eles acreditavam que era um regime o quê? Melhor para a população. Okay? Então, por isso, né, o Tosi vai trazer essa obra colocando o Guevara como esse símbolo revolucionário. Por quê? Era o que o Tosi queria aqui para o Brasil também, ou seja, uma mudança de regime, porque ele era contra, certo? Toda a censura, toda a repressão que estava acontecendo no Brasil durante o nosso regime militar, ok? Bom, galera, aí olha que interessante. Nós falamos aí, né, da nossa temática, envolvemos o contexto histórico também, que é a ditadura militar. E aí eu tenho uma curiosidade sobre essa obra e que ela é muito importante, certo? Durante o ano que ela foi feita, ou seja, lá em 1967, essa obra ela vai ser exposta aqui no Brasil no 4º Salão Nacional de Arte Contemporânea. E enquanto essa obra estava sendo exposta, ela vai ser depredada. Ou seja, né, a galera vai pichar, vai quebrar algumas partes dessa obra. A gente tem que lembrar que a técnica, certo? É a tinta sobre o aglomerado, né? Ou seja, é a união de várias estruturas para ele poder fazer um grande painel na sua obra, certo? Observe que não é tinta óleo, certo? É tinta acrílica, porque a tinta acrílica ela vai durar mais e você não precisa misturar naqueles óleos que nem a tinta óleo, ok? Então, ela vai ter uma fixação um pouquinho melhor. Então, percebam o seguinte, a nossa obra ela vai ser, então, violada, certo? Por um grupo extremamente radical de direita na época, certo? Vai ser um escândalo, né? Obviamente o nosso artista vai ficar revoltado na época, porque ele vai ter que reconstituir a obra, né? Ou seja, ele vai ter que refazer. E aí a gente tem que entender que é muito simbólico esse evento. Por quê? Pouco tempo depois dele fazer essa nossa obra e ter acontecido isso, o nosso artista, ele vai ficar um tempo sem fazer obras críticas, né? Ou seja, sem fazer obras de cunho político ou cunho social, por conta da grande censura que a gente tinha durante o regime militar, ok? Então, é um fato curioso e extremamente relevante para a gente falar sobre a nossa obra, certo? Bom, agora vamos migrar para a nossa análise compositiva, certo? Lembrando que estamos falando da pop art. Então, a primeira característica que mais se destaca para nós é que ela é uma obra com simplificação. Simplificação da cor e da forma, certo? Percebam que você destaca somente as figuras humanas
e você não se preocupa com o fundo, né? Tanto é que o fundo ele é geometrizado para você. Além disso, a simplificação da cor vem junto daquela característica da pop art, que é trazer uma cor bem intensa, bem vibrante para você. Reparem então na cor. Na pessoa tá escuro, né? Que é o negro. Agora, no fundo, ele não usa o negro para você. Ele usa cores muito intensas e muito vibrantes. E o grupo das análogas, que a gente chama das cores quentes, né? Então, o laranja e o vermelho principalmente, certo? Reparem que a gente comentou que o fundo é geometrizado. Nesse fundo, ele traz para você também a ideia de ritmo, porque a gente tem repetição de um mesmo padrão, que também é uma característica muito forte da pop art, que a gente falou lá no comecinho do vídeo, certo? Além de ter esse ritmo, dessa geometrização, uma cor muito intensa para você, nós vamos dizer que essa obra ela é simplesmente figurativa, porque eu identifico figuras, ok? O fundo é abstrato geométrico e eu tenho figuras humanas. Logo, eu estou distanciando daquele naturalismo grego e, consequentemente, me afastando cada vez mais daqueles padrões clássicos da arte, certo? Então, essa fica sendo a nossa análise compositiva aí da obra. Agora, nós temos mais uma curiosidade sobre essa obra. Falamos da questão da pichação, da violação, que é um absurdo, né, galera? E a segunda curiosidade é que essa obra aqui, ela é uma mistura de linguagens. Olha que interessante. A gente está misturando a linguagem verbal com a linguagem não verbal. Reparem que na nossa obra tem o escrito, certo? Tá lá, Guevara, vivo ou morto, e você tem a imagem, tá? Então, essa mistura vai ressignificar a sua obra, porque ele já tá colocando para você o tema e já tá trazendo o quê? Um questionamento, né? Vocês pararam para pensar por que o título da obra é Guevara, vivo ou morto, certo? Vamos pensar, hoje ele já morreu, certo? Falamos lá na biografia dele. Só que as ideias, os pensamentos dele, a noção de liberdade, que é o que o seu artista quis trazer na sua obra, ainda está viva, certo? Essa é a simbologia que a gente tem por trás da nossa obra. Logo, nós vamos estar falando que essa nossa obra aqui também é uma arte conceitual, ok? Falei para vocês que a gente vai ficar um tempão falando de arte conceitual, certo? Para a gente finalizar o nosso vídeo, que associações a UNB pode fazer com essa obra aí para você? Pode fazer com português, porque você está misturando linguagens. Pode estar perguntando para você, cadê o ponto de interrogação no final, né? Tá faltando ali uma conclusiva para a galera lá da gramática. Pode misturar claramente com a história por conta aí do conteúdo, tanto do Guevara como do contexto histórico que a obra está inserido, que é a ditadura militar. Então, essas duas associações, elas são aí, ó, diretas com a nossa obra, certinho? Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Beijos em todos e todas e tchau, tchau, galera!